As pessoas dizem acabou. Mas o que quer dizer acabar quando falamos de um casamento, um amor que teve casa, riso, corpo, cheiro, planos e domingos? Talvez a pergunta mais honesta não seja por que terminou, mas o que sobrevive depois do fim. Prazer, sou Fausto Locatelli, terapeuta filosófico, psicanalista e professor, e hoje quero te convidar a refletir sobre algo que muitos evitam, banalizam ou ridicularizam: o fim dos casamentos. Não o fim burocrático, de papel assinado e chaves devolvidas, mas o fim emocional, o fim das promessas, o fim de um nós, que um dia teve fé no para sempre. Quando um casamento chega ao fim, não é apenas um contrato que se rompe, é uma arquitetura inteira que desaba, um projeto de vida, um alicerce construído a quatro mãos, que muitas vezes vira entulho emocional. Há os que saem dessa queda com feridas abertas, e há quem saia com silêncio. Porque nem sempre o que dói grita, às vezes o que mais dói se cala. Nietzsche escreveu: aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. E talvez seja por isso que quando o amor vai embora, o que fica é um vazio que desafia qualquer lógica. Não importa quem teve razão, o fim raramente é justo. É mais como um acidente em câmera lenta. Você vê que vai bater, tenta desviar, mas não há mais controle. E quando acaba? Acaba mesmo? Há separações que explodem, cheias de raiva e acusações. Outras que morrem devagar, em silêncio, que duram anos. E há aquelas que são tristes, não porque foram violentas, mas porque foram gentis até demais. Porque ninguém gritou, ninguém traiu, ninguém machucou. Apenas pararam de se encontrar nos mesmos sonhos. Para muitos, a dor do término está menos na ausência do outro e mais na ausência de si mesmo. Quem eu sou agora sem esse papel, sem essa rotina, sem esse nós que me dava sentido? É como se, ao se separar, a pessoa tivesse que se reconstruir do zero. E esse zero nem sempre é limpo. Às vezes é cheio de cacos, dúvidas e vergonhas. E sim, há vergonha em não ter dado certo, mesmo quando ninguém errou, mesmo quando ambos tentaram. E Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E se o encontro transforma, o rompimento também. Nenhum fim é neutro. Todo fim nos obriga a revisitar nossas fragilidades, expectativas e traumas de infância. Às vezes, o casamento termina, mas o eco de uma rejeição antiga, lá da infância, volta a gritar. Às vezes, o ex-parceiro se vai, mas leva junto a autoestima, a paz e a fé em si. E no meio desse caos, há quem renasça. Há quem depois do fim encontre versões de si que estavam adormecidas. Há separações que doem, mas libertam. E há fins que não são rupturas, mas reconfigurações. Há casais que, apesar de encerrarem um casamento, mantêm viva a história que construíram juntos. O amor, nesses casos, não desaparece. Ele se transforma, vai além das definições tradicionais e assume uma forma talvez ainda sem nome, ocupando um espaço delicado entre a amizade profunda e o vínculo conjugal. Essas pessoas compartilham uma intimidade singular, mesmo que não vivam mais esse amor como cônjuges. Conseguiram preservar a essência do que as uniu. Eu costumo chamar esse tipo raro e bonito de relação de conamigos, uma palavra que une cônjuges e amigos, para descrever aquelas pessoas que já dividiram a vida a dois, mas que, mesmo após o término do casamento, continuam presentes na vida uma da outra, de forma significativa. Conamigos não são mais cônjuges. O vínculo conjugal foi encerrado, mas também são mais do que amigos, porque compartilham uma história profunda, feita de intimidade, planos, dores e afetos, que não se apagam com o fim do amor romântico. Ser conamigo é reconhecer que, embora o casal não exista mais, existe ainda uma parceria real, respeitosa,
sem as expectativas do passado, mas com um cuidado genuíno. São pessoas que seguem seus caminhos, solteiras ou com novos parceiros, mas que ainda oferecem apoio mútuo, escuta, presença. O nós conjugal se dissolveu, mas o que houve entre eles foi real, valioso e merece ser preservado. Em vez de carregar as promessas quebradas, escolhem sustentar a memória viva de algo que foi importante, transformando a dor do fim em um tipo de novo vínculo, mais leve, mais livre, mas ainda essencial. Esse amor metamorfoseado não pulsa mais no ritmo das expectativas antigas, mas resiste como um vínculo sólido de companheirismo. Ainda que raro, esse tipo de vínculo talvez represente a forma mais nobre e madura de término. Um fim que não apaga o passado, mas o transforma em ponte. Um espaço onde o amor sobrevive em uma nova dimensão, respeitando as mudanças, acolhendo as diferenças e celebrando o que permanece, mesmo após a separação. Simone de Beauvoir escreveu que nada nos define, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Talvez alguns casamentos terminem para que duas pessoas possam, enfim, ser livres. E talvez liberdade e amor não sejam opostos. Talvez amar também seja deixar partir. Nem todo fim é nobre, nem toda separação se transforma em amizade. E sim, muitos términos são verdadeiras tragédias pessoais. Mas talvez o que realmente importa não seja como termina, e sim o que fazemos com o que sobra. Às vezes, o casamento acaba porque um ou ambos tiveram coragem de romper o ciclo de dor, de abandonar um amor que não fluía, mas que insistiam em manter. Essa coragem, por mais dolorosa que seja, é uma das formas mais sinceras de amor que podemos ter por nós mesmos. O término de um relacionamento é um luto estranho, porque o que morre nunca é totalmente passado. A pessoa que foi parte da sua vida ainda está ali, às vezes ao seu lado, às vezes em outra história. E você é obrigado a continuar vivendo com essa presença invisível, essa ausência constante que ecoa no dia a dia. Ninguém nos prepara para tal situação. Ninguém nos ensina a carregar essa complexa mistura de amor, perda e liberdade. Viktor Frankl nos lembra que, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Talvez essa seja a verdadeira missão do fim. Não apenas encerrar uma história, mas nos convocar a uma reinvenção radical, a olhar para dentro, enfrentar o medo do recomeço e, com a coragem que sobra, construir um novo eu, capaz de amar, livre das correntes do passado. E você? Já viveu o término de um amor que parecia eterno? O que sobreviveu depois que tudo acabou? O que você fez com os escombros? Construiu um muro ou uma ponte? Se essa reflexão sobre términos, transformações e novos começos falou com você, se esse texto tocou memórias ou despertou perguntas aí dentro, então eu te convido a curtir esse vídeo e compartilhá-lo com quem você acha que também pode se reconhecer nessas palavras. É um gesto simples, mas que ajuda muito a espalhar essas conversas tão humanas e necessárias. Se você ainda não faz parte dessa comunidade que acredita no poder do afeto, da escuta e da reinvenção, inscreva-se no canal e ative o sininho para seguirmos juntos nessa jornada de reconstrução e liberdade. E eu adoraria ler você nos comentários. Você já viveu um amor que virou outro tipo de vínculo? Como foi ou está sendo esse processo? Sua história pode inspirar outras pessoas que, assim como você, estão aprendendo a construir pontes a partir dos escombros.